Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Amém. Eterno Deus e Pai, adoramos o Teu nome, te agradecemos pela bênção de podermos entrar no véu com toda a ousadia e estar face a face com o Senhor. Agradecemos por esta palavra tão profunda, maravilhosa, eterna, e pedimos que Tu venhas fixá-la no nosso coração, como pregos certeiros do pregador, que é o Espírito Santo. Dá-nos esta bênção, nós assim glorificamos mais uma vez o Teu nome, por Tua presença em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. O desejo de Deus sempre foi estar em contato com o homem, participando dos seus projetos, dos seus planos, do seu universo redentor, sempre foi fazer com que o homem tivesse acesso ao coração dele. Isso começou lá no Jardim do Éden. E lá no Éden, Deus tinha toda a liberdade de falar com o homem, porque não havia nenhuma barreira que impedisse essa aproximação e essa conversa com o homem. Até o aparecimento do primeiro pecado, primeira desobediência, e a palavra diz no Velho Testamento que o salário do pecado é a morte, e justamente por isso, pela falha do primeiro casal lá no Éden, apareceu a primeira barreira entre Deus e o homem. O homem tentou remediar aquilo, fazendo vestes de folhas para cobrir seu pecado, sua desobediência, mas foi insuficiente. Até hoje, todos os arranjos que o homem faz a título de religião, para tentar remendar a sua situação, é ineficaz. Tudo que ele faz é ineficaz. Mas pela grande misericórdia de Deus, Deus fez a provisão do recurso para que o homem pudesse ter acesso novamente ao seu coração. Pela misericórdia de Deus, tão só e tão exclusivamente misericórdia dele. Porque a sua lei de santidade dizia que o salário, a paga daquele que comete uma amartia é pecado. Já dissemos aqui na igreja uma vez que amartia é uma palavra grega usada no exército grego de Alexandre, greco-macedônico. Nas milícias dele usava essa palavra, amartia. Amartia, todas as vezes que um arqueiro jogava uma flecha e errava o alvo, ele cometia uma amartia. E no Novo Testamento essa palavra foi usada para pecado. Então, o pecado em grego é amartia. Pecado nada mais é do que errar o alvo que Deus criou para você acertar. E o alvo que Deus criou para cada um de nós aqui é vida eterna. Tudo que você faz que concorre para a vida eterna, você atirou a flecha no alvo. E tudo aquilo que você faz que não tem nada a ver com aquele alvo, com aquele objetivo, é amartia. Existe a amartiazinha pequena, mini, microscópica, e tem aquelas cavalares. Errar o alvo por 1 palmo, outras vezes por 400 quilômetros. São as amartias que nós cometemos. Então, lá no Éden, o homem cometeu a primeira amartia, a primeira desobediência. E ele errou o alvo, o objetivo que Deus tinha criado para ele. A Bíblia de Adão era de 2 versículos. Eu acho que um versículo era o Velho Testamento e outro versículo o Novo Testamento. Só 2 versículos para guardar. Que mamata, hein? Mas mesmo assim o homem não guardou aqueles 2 versículos. Cometeu a amartiazinha dele ali. E justamente por isso, a barreira apareceu
ele procurou dar um jeito com as suas vestes de parreira, de figueira, mas não surtiu nenhum efeito, porque os nossos arranjos não conseguem aplacar a ira de Deus diante de uma amartia. Por isso que Deus fez a provisão dele mesmo. Matou um animal, derramou o sangue daquele animal, tirou o couro do animal e vestiu o homem com o couro do animal. Foi a provisão dele. A história se passou, sendo que Deus sempre quis amar o mundo. Não era amar um casal, um homem, uma família, uma determinada nação da terra. O propósito de Deus não foi amar só Israel. No Velho Testamento, o relacionamento de Deus era só com Israel. Mas não era o objetivo final dele. O objetivo final dele está em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então o Senhor foi, à guisa de acertar o caminho do homem, novamente, quebrando aquela barreira, o Senhor levantou um povo através de Abraão. Abraão gerou Isaac, Jacó gerou 12 filhos, 12 tribos, e as 12 tribos formaram a nação de Israel. E ali, trabalhando com Israel, o Senhor deu os mandamentos, deu as leis, deu a terra, posteriormente deu o templo, o ofício sacerdotal, o ministério dos sacerdotes. Deus foi fazendo tudo isso com Israel. Mas o objetivo dele era alcançar a igreja. Era o mundo inteiro. A igreja não era a igreja israelita, a igreja é a igreja gentílica. Gentio é todo aquele que não é judeu. Então o objetivo de Deus, o objetivo final dele era alcançar o mundo inteiro. Mas para que nós entendêssemos os planos dele, ele deu leis, deu sacerdócio, deu templo, deu terra, deu a nação lá em Israel. Para que hoje nós pudéssemos observar e ver a bênção que nós temos. Nós temos o acesso à presença de Deus Pai. Nós podemos falar com Ele falar conosco, nos visitar, nos dar porção do seu Espírito. O mesmo Espírito que repousou sobre Jesus, ele hoje habita no nosso coração. O Espírito de Santidade, que é como a pomba. E o Senhor dá essa porção do Espírito àqueles cujo coração é um ninho para essa pomba. Um ninho aconchegante, cuja mente está em santidade, porque o Espírito de Deus é santo. No Velho Testamento, portanto, Deus colocou uma série de véus, uma série de impedimentos para o homem chegar. O homem chegava, mas tinha que passar por vários véus. Isso ele colocou lá no tabernáculo, que era o local de encontro de Deus com os homens. E esse tabernáculo, ele tinha 4 véus. Mas nós falamos a respeito de 3 véus, sabe por quê? Porque o primeiro estava sempre aberto. Então o primeiro não era impedimento. O primeiro véu, a primeira cortina, que estava na porta do tabernáculo, ficava sempre aberta. É uma porta larga, porque o Senhor recebe o pecador com os braços abertos. É fácil. Ninguém precisa empurrar essa porta, não é uma porta pesada. Precisa juntar São Sebastião, São João, Santo Antônio, Santa Isabel, para empurrar essa porta, nada disso. O Senhor disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Primeira porta, primeiro véu, era fácil. Mas desbarrar a mão, o véu abria. Então não era impedimento, eram 4 véus, mas esse primeiro não conta, porque estava sempre aberto. Agora os 3 outros, eles estavam vedados para a congregação não podia passar por eles. 3 véus restantes. Era o véu que fazia a separação do pátio para a tenda da congregação, para entrar no lugar chamado lugar santo.
Depois tinha um outro. Nesse, só os sacerdotes podiam entrar. Esse primeiro véu, o lugar santo. Na frente deles tinha o segundo véu. Era um véu pesado, todo de malha, entretecido com 3 tipos de fios, até fio de ouro, púrpura, carmesim, branco, azul. Um véu pesado. Aquele só o sumo sacerdote podia passar. E assim mesmo, uma vez por ano. 364 dias ele estava proibido de entrar ali também, só um dia por ano. E assim mesmo, ele tinha que entrar ali com o sangue do cordeiro. Na noite que antecedia esse grande dia, chamado Dia da Expiação, também conhecido em hebraico como Yom Kippur, é o dia da expiação, o único dia que o sumo sacerdote podia atravessar o segundo véu. O único dia. Ele dormia com 4 levitas do lado dele. Os levitas faziam vigília ali do lado dele. Ele tomava banho, raspava os pelos do corpo, não podia usar nada de lã para não suar e o suor contaminar a roupa. Ele tinha que usar linho puro, branco, alvejado, desde as roupas de baixo até a túnica que vinha por cima. E ele morrendo de medo. Se houvesse qualquer contaminação naquela roupa, o Senhor fulminava ele lá no Santo dos Santos. Ao atravessar o segundo véu, ele entrava com o sangue na frente. Senhor, eu estou coberto aqui pelo poder do sangue, o Senhor tem misericórdia de mim. Ele estava representando a nação de Israel. Ele aplicava o sangue na tampa da Arca da Aliança. Devia ser um móvel mais ou menos do tamanho desse púlpito aqui, de madeira, forrado de ouro por dentro e por fora. E em cima tinha uma tampa de ouro maciço. Em cima dessa tampa tinha 2 querubins, um voltado para o outro, olhando para o centro da tampa, que era onde se colocava o sangue. O sumo sacerdote entrava ali tremendo e temendo com o sangue, aplicava o sangue ali. E os 2 querubins olhando para o centro da tampa. Dali o Senhor Deus falava ao coração do sumo sacerdote. Porque ele atravessava ali o terceiro véu, que era a tampa da arca, também chamada de propiciatório. Finalmente o sumo sacerdote ouvia a voz do nosso Deus. Ali o Senhor, nosso Deus, falava ao coração do sumo sacerdote. Ali ele podia ouvir a voz de Deus. Depois de passar 3 véus, passava o primeiro, que só o sacerdote podia entrar, passava o segundo, que só o sumo sacerdote podia passar, uma vez por ano, com sangue, e finalmente ele atravessava o terceiro véu, que era a tampa da arca, tampa de ouro maciço. Com o poder do sangue ele chegava ali, e Deus falava ao coração dele. 3 véus. E o Senhor ia afunilando a quantidade de pessoas. Naquele véu que ficava sempre aberto, todo mundo podia entrar, era a congregação. O outro, só os sacerdotes. O outro, só o sumo sacerdote. E o terceiro véu era com o colocar do sangue ali, o sacerdote todo arrumado, aí Deus falava ao coração dele, era o terceiro véu. O desejo de Deus foi sempre falar ao coração do homem. Ele sempre desejou ter comunhão com o homem. Há homens que querem ser deuses, querem ter a prepotência de serem como Deus, serem adorados, serem idolatrados, serem colocados em pedestais, aplaudidos, elogiados. Querem que se queime incenso para eles. Muitos homens assim. Todo mundo aqui conhece. Mas o Senhor Jesus, sendo Deus, ele fez questão de ser chamado homem. Ele diz assim, o Filho do Homem. Ele tinha orgulho de participar da raça humana, da espécie humana. A palavra diz aqui em Hebreus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas foi obediente até a morte, e morte de cruz. O Senhor sempre, ele se ateve ao coração do homem, sempre se preocupou com o homem.
Por isso é que ele quis ter essa experiência, a experiência de ter um corpo como o nosso. Andar nas estradas poentas da Palestina, saber o que é suor, o que é cansaço, o que é sede, o que é ser feio, o que é ser desprezado, o que é ser humilhado, o que é ser discriminado. Há muitos irmãos aqui que são discriminados. Isso não é fácil, não. Mas Jesus passou por isso. Chore aos pés dele, fale com ele, porque ele vai entender a sua dor. Conta para Jesus onde é a sua dor. Ele te ajuda a carregar a cruz. Com insistência, a hora que tu vais vencer o que tu precisas, conta para Jesus. Porque ele fez questão de passar por um corpo como o nosso. Lá na eternidade, ele viajava com a velocidade da luz, velocidade do pensamento. Ele quer se deslocar e até a constelação de Andrômeda, ou a uma galáxia qualquer, num piscar de olhos, a velocidade do pensamento, ele ia lá e voltava. Mas atrelado, preso num corpo como o nosso, para andar de Cafarnaum até Belém é uma luta. Cafarnaum a Tiberíades, tinha que pegar um barco, atravessar, enfrentar a tempestade. Jornada de um sábado, caminhar debaixo do sol quente. Ele quis saber o que é isso, porque sabia que os seus servos passariam por isso. Ele se compadece de nós porque sofreu nossas dores. Você vai dizer, Senhor, eu estou deprimido. O Senhor sabe o que é isso. Ele teve depressão também. Eu estou angustiado, Senhor. Ele teve angústia de suar sangue por todos os seus poros. Senhor, eu estou tendo pavor. Ele teve pavor também. Ele fez uma oração pedindo que o Pai passasse dele aquele cálice. Meu Pai, ele disse, Abba, Pai. Abba é papai. Paizinho querido, se tem algum jeito, alguma outra maneira de salvar a minha igreja, mostra, meu Pai. Mas se não houver, que não se faça a minha vontade, mas se faça a tua. Contanto que esta igreja seja salva. Que algum dia eles estejam comigo, onde eu estiver contigo, eu quero que eles estejam também. Porque a casa do meu Pai, Abba, Pai, há muitas moradas. Por isso ele quis se compadecer conosco e quis ter um corpo como o nosso. Sofrer aflições como ninguém aqui sofreu. Mas dentre todos os mistérios que Jesus quis passar, foi a abertura desses 3 véus. Ele quis abrir esses 3 véus. Ele sabia que não era tarefa fácil rasgar esses 3 véus. O primeiro, o segundo e o terceiro. E eles se abriram de maneira fantástica. E tudo aconteceu depois que ele entrou em Jerusalém e foi saudado por uma turba, uma multidão que jogava roupas, jogava ramos, jogava palmas de folhas ao seu caminho. Ele passava montado num jumentinho, animal de carga. E a multidão bramava dizendo, Hosana, Hosana ao filho de Davi. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Ele entrou em Jerusalém, um domingo, e ele sabia que ele ia começar a rasgar os véus ali, naquela semana. Ele foi levado a julgamento, e ele esteve diante das autoridades romanas e judaicas. E diante de um homem que ele criou, desde que aquele homem era ser unicelular, dentro do ventre materno, o Senhor Jesus o conhecia, porque o Senhor é Deus, conhecedor e criador de tudo aquilo que estava na estrutura daquele homem. Veja que ironia da história. Uma criatura julgando o Criador. Ele procurava arrancar dos lábios de Jesus uma blasfêmia. Tentou de todo jeito. E perguntou, tu és o Filho de Deus? E Jesus ficou calado. Como réu, ele tinha direito de ficar calado. O sumo sacerdote manda um serviçal dele dar um corretivo em Jesus. Um soldado daquele lá.
homem dos 2 metros de altura, com um punho que parecia uma marreta, com as costas da mão, provavelmente, deu uma bofetada no Senhor. Como ousas não responder o sumo sacerdote? Está falando contigo. E Jesus vira para ele e diz assim, se fiz mal, dá testemunho do mal que fiz. Mas se eu fiz bem, por que me feres? O sumo sacerdote viu que para arrancar qualquer coisa de Jesus, tinha que colocar Jesus embaixo de juramento de Deus. E é por isso que ele diz assim, eu te conjuro pelo Deus vivo. Aí a coisa mudou de figura. Eu te coloco agora debaixo do julgamento do Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. És tu, filho de Deus? Agora Jesus tinha que se pronunciar, porque foi colocado debaixo de juramento. E agora não era o Criador e a criatura, era o juiz e o réu. Ele tinha que falar. E Jesus se limitou a dizer, tu o dizes. Usou as próprias palavras do seu juiz. Ele disse, tu dizes, eu sou o Filho de Deus. Nessa hora, o sumo sacerdote judeu, todas as vezes que eles ouviam uma blasfêmia, eles rasgavam as vestes. Eles sabem como é que eles rasgavam as vestes? Eles se curvavam e pegavam a barra do vestido deles, a barra das vestes, e rasgava de baixo para cima. Quando eles ouviam uma blasfêmia. E Jesus já esperava isso. És tu, filho de Deus, eu te coloco debaixo de julgamento. E Jesus disse, tu dizes. E o homem disse, blasfemou, abaixou o corpo, foi lá e pegou a barra das vestes dele e rasgou, de baixo para cima. Era a abertura do primeiro véu, louvado seja Deus. O véu da religião, o véu do sacerdócio humano, o véu das limitações da criação da mente humana. Ele veio para rasgar esse véu, para derrubar a religião, para acabar com a religião de 2000 anos. Rasga mesmo, sacerdote, rasga as vestes, que eu vim para isso, para abrir um novo e vivo caminho para que minha igreja possa passar. Ir além do véu, ir além da cegueira da religião, dos princípios humanos, das votações, das grandes conferências, que confere, desconfere e não chega a canto nenhum. É para isso mesmo que eu vim. Fizeste bem. Com a sua ira, ficou nervosinho, rasgou as vestes, é para isso mesmo. Lá se foi o primeiro véu. Aleluia. Primeiro véu rasgado. De baixo para cima, sabe o que quer dizer isso? O véu rasgado pelo homem. É uma atitude humana, de baixo para cima. Um já estava garantido. Agora ia para o segundo. O segundo ia ser mais difícil. O primeiro foram só umas chicotadas, 40 chicotadas menos uma, que rasgaram a pele, deixando expostos os nervos superficiais, hemorragia, hematomas, murros, pontapés, paulada na cabeça. O primeiro véu custou isso. O segundo ia ser pior um pouquinho. Porque o segundo véu ia acontecer lá no Calvário. Aí já era crucificação, já era cravo, nas mãos, nos pés, quase choque neurogênico de dor. Procuraram dar um anestésico a ele, um analgésico, que era fel misturado com vinagre, molhado numa esponja, mas ele recusou aquilo. Deram vinagre, Jesus recusou, sentindo a agonia da morte e da dor. E ali também no Calvário custou a coisa mais séria da vida de Jesus. O abandono do Pai, que ele chegou a reclamar. Ele diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele disse em hebraico, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele nunca tinha sido separado do Pai, nunca. Sabe por que ele resistiu? Ele resistiu a tudo aquilo, porque ele tinha uma coisa que nós não temos. Ele não tinha pecado. Nenhum pecado. Jesus era como uma criança de colo,
Hoje estava pegando um bebezinho de alguns meses no colo, brincando ali, sorrindo, sem nenhuma desconfiança de mim, nenhuma antipatia. Aquele olharzinho cândido, puro. O olhar de Jesus era mais ou menos assim. Imagine um homem de 30 anos com o olhar de um bebê recém-nascido. Mais ou menos assim. Jesus nunca olhou desconfiança para ninguém. Nunca tratou mal a ninguém. Nunca odiou ninguém. Nem o seu traidor. Ele tratava bem o seu traidor. O homem que ia entregá-lo por 30 moedas de prata, nunca tratou mal, porque na última ceia está um de vós haverá de me trair. Se ele tratasse Judas mal, todo mundo ia dizer, deve ser Judas. Mas eles não disseram isso não. Ele disse, porventura sou eu? Ninguém desconfiava que era São Judas. Ainda deu um beijo nele, osculou, deu um pedaço molhado, o pão com molho, chamou de amigo. Olha assim. A maior dificuldade para Jesus foi essa. Para rasgar o segundo véu, foi o abandono do Pai. A luz se fez trevas, a terra tremeu, morrendo na cruz, o Filho de Deus. Rasgou-se o véu da separação, nos dando a graça, a paz e o perdão. Das 7 palavras que Jesus falou 7 frases. A última delas foi, Pai, tudo está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tombando sua cabeça, a palavra fala que neste momento ele estava no Monte Calvário, fora das muralhas de Jerusalém. Dentro das muralhas, no Monte Moriá, dentro de Jerusalém, estava o Monte do Templo, o véu se rasgou. Segundo véu. Agora foi diferente, não foi de baixo para cima não. O véu agora se rasgou de alto a baixo. Foi Deus que rasgou. O arcanjo foi lá e rompeu o véu da separação. Segundo véu também se acabou. Agora faltava o terceiro, que é o texto que nós lemos aqui na palavra do Senhor, que diz assim, Ele nos abriu um novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, o véu da sua carne. Jesus era a arca da aliança. Estava fechada. Sua pele tinha sido gretada pelo látego, pela ponta do chicote, com cravos, pedaços de osso, seja lá o que for. A pele dele foi lavrada por chicotes, com pancadas e golpes e bofetadas de toda sorte, cusparadas e tudo isso. Mas o véu, o último véu, o véu da sua carne estava fechado ainda. Quem iria abrir? Primeiro foi o sacerdote que abriu. Segundo foi Deus. E o terceiro tinha que ser aberto pelos gentios. Porque foi para os gentios, para o mundo inteiro, que Deus tinha bênção. Não era por mão de sacerdote, não era mão por judeu, tinha que ser por mão de romano. E os criminosos que eram pendurados lá, era uma sexta-feira. O sábado começava sexta-feira às 18 horas. Eles não podiam admitir que ficasse corpos pendurados lá depois de 6 horas da tarde. Porque ia contaminar o sábado deles. Então a pessoa, quando estava demorando a morrer, eles iam lá com a marreta e partiam as pernas da pessoa, porque o crucificado, ele procura apoiar os pés, os pregos ali, o anteparo, para poder respirar, senão ele morre sufocado. E alguns mais robustos, mais fortes, os outros salteadores do lado de Jesus, eles estavam com saúde. Jesus estava doente. Jesus estava fraco. A energia que ele acumulou em 30 anos, ele gastou em 3. Ele deu o dízimo da energia dele. 3 anos é o dízimo de 30. Tudo que ele acumulou com 30 na oficina de carpinteiro, carregando tora nas costas, era um treinamento, batendo marreta e martelo e serra e chove, aquela coisa toda, é treinamento. Ele devia estar todo músculo, toda energia, porque sabia que os 3 próximos anos ele só ia se extinguindo. Onde chegou lá
no Calvário e já estava no aro, não tinha mais nada para gastar. Então ele morreu cedo. Com 3 horas de crucificado, ele morreu. Do meio-dia até as 3 da tarde. Até as 3 da tarde ele estava morto. Não podia chegar às 18 horas, às 6 horas da tarde. Mas os outros 2 estavam sadios, salteadores da quadrilha de Barrabás, gente forte, bem alimentada. Então eles ficaram lá vivos. Os soldados foram lá e quebraram as pernas de um, quebraram a perna do outro. Quando chegaram no do meio, ó, esse aqui não vai precisar quebrar a perna dele não. Porque a profecia dizia que nem um osso dele seria partido, nem um osso seria quebrado. E a palavra profética estava ali sobre o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ninguém vai quebrar um osso dele. E agora o soldado romano chega com a lança, aí vai se cumprir a profecia. O terceiro véu vai ser rompido agora. O terceiro véu. Não é soldado, não é judeu, não é sacerdote, não é levita, nada disso. É um gentio. E o gentio chegou, representando cada um de nós aqui. Nós chegamos nessa arca com sede para conhecer os segredos da eternidade, os segredos de Deus. Aí estava aquela arca que Deus velou por ela por 33 anos. Chegou o final do seu ministério. E ele queria que nós abríssemos a arca para descobrir os segredos. E o soldado romano chegou ali, constatou, esse aqui está morto. Mas só para confirmar mesmo se ele está morto, eu vou romper o tórax dele com a ponta da minha lança. E ele introduziu a lança no lado do Senhor para atingir o coração, mas o nosso coração funciona dentro de uma bolsa d'água chamada pericárdio. É um saco cheio d'água. E o coração bate ali dentro daquele saco. Não é água, é um líquido parecido com água. Um líquido ceroso. E a lança pega exatamente do pericárdio e sai água. Introduz mais um pouco a lança, pega o ventrículo e sai sangue. A palavra fala isso. Por que saiu água? Por isso. Todos nós temos água em volta do coração. A lança pega primeiro o saco pericárdico e derrama água. Depois vai mais à frente um pouquinho, pega o coração, o ventrículo e sai o sangue. Ali estava uma profecia. O mundo não conhece isso. Porque o Senhor Jesus disse, eu vivo e vós vereis. Um pouco que o mundo não me verá mais. O mundo pode ver aspectos físicos, mas a igreja do Senhor tem a revelação do Espírito. A lança introduzida pelo romano, que é o gentio, que representa todos nós aqui. E 2 elementos saem dali. Água e sangue. Sabe o que representa isso para nós? Deus estava tirando do lado de Jesus a esposa dele, a igreja. A igreja estava nascendo ali naquela hora. O Senhor Deus, lá no livro de Gênesis, quando ele cria a mulher, ele podia ter criado a mulher também do barro. Fazia lá um boneco de barro, soprava e transformava na mulher. Mas o Senhor não fez assim. O Senhor queria nos dar uma lição. Criou o homem e viu que o homem, não era bom que o homem ficasse só. Foi fazer uma cirurgia. Até os médicos discutindo qual a primeira profissão que houve no mundo, né? A primeira profissão foi o cirurgião. Foi a cirurgia que o Senhor fez. Lá da costela de Adão. Aí o outro assim, não foi o cirurgião, não. Foi o anestesista. Porque antes de fazer a cirurgia, caiu um pesado sono sobre Adão. Adão dormiu. O anestesista é aquele que faz o paciente dormir, faz da cirurgia. Mas já diz o outro lá que foi eletricista, quando o Senhor diz, haja luz e houve luz. E fica essa briga. Mas o fato é que o Senhor fez essa operação em Adão. E tirou uma das costelas de Adão, quer dizer, operou o lado de Adão e extraiu dali a noiva. Enquanto ele dormia. Adão dormindo, o Senhor tirou a noiva do lado dele. Com Jesus aconteceu a mesma coisa. Caiu sobre Jesus o sono da morte.
enquanto ele dormia, o Senhor extraiu água e sangue do lado de Jesus e formou a igreja amada. Igreja, tu vais subir. Espera mais um pouquinho que o noivo há de vir. O Senhor disse assim, eu vou ali e volto já. São 2 dias só. 2 dias. 2 milênios. Porque para o Senhor, 1000 anos é como se fosse um dia. Um dia como se fosse 1000 anos. Isso aconteceu 2000 anos? 2 dias. Vou ali e volto, hein? Eu vou ali só preparar o nosso apartamento numa cidade chamada Nova Jerusalém. Onde as ruas são de ouro. Onde o nosso noivo está glorificado. Seus cabelos como alva-lã, o rosto como o sol que brilha, seus olhos como tochas de fogo, sua voz como voz de multidão, vestalais até o chão, o ouro, cinto de ouro puro de ufá, seus pés como um latão reluzente. Ele tem voz de muitas águas, que consegue ouvir a voz de 8 bilhões de seres humanos orando ao mesmo tempo. E ele responde 8 bilhões de pessoas com voz de cachoeira, de muitas águas e de multidão. Esse é o nosso rei, o leão da tribo de Judá, que triunfou no Getsêmani, foi vitorioso no Calvário, ressuscitou dentre os mortos e vive e reina à direita de Deus Pai e de novo há de vir, cheio de glória, para reinar e julgar vivos e mortos. E o seu reino não terá fim. Louvado seja Deus.